A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Vamos aproveitar que estamos em pé. Abra sua Bíblia comigo. O texto é bem conhecido, certamente muitas vezes você já ouviu, muitas vezes você já leu, muitas vezes você já meditou, muitas vezes você já ouviu falar sobre ele. Mas a palavra do Senhor, ela é nova a cada dia. Então eu tenho certeza que nessa noite, através deste texto, desta palavra, o Senhor tem algo para nós, especificamente para os nossos corações nessa noite. Eclesiastes capítulo número 12, eu peço que você abra comigo o texto, Eclesiastes capítulo número 12. Eclesiastes 12, você fala dizer, mas é uma mensagem para jovens, é verdade, mas quem não é jovem hoje, já foi. Então, de alguma forma, essa mensagem precisa servir para você. E quem hoje é jovem, se o Senhor Jesus não voltar coletivamente ou especificamente para ele, amanhã ele pode ser velho e vai chegar à velhice. Então nós precisamos ler esse texto sempre e entender que ele serve para todos nós, independente da idade. Eclesiastes capítulo 12, no verso de número 1, diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas dizer, não tenho neles contentamento. Antes que se escureçam o sol e a luz e a lua e as estrelas e tornem a vir as nuvens depois da chuva, no dia em que tremerem os guardas da casa e se curvarem os homens fortes e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pela janela, e as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as vozes do canto se baixarem, como também quando temerem o que está no alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça, antes que se quebre a cadeia de prata, se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e ao pó volte, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade, vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. E quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais sabedoria o povo ensinou, e atentou e esquadrinhou, e compôs muitos provérbios. Feche seus olhos comigo. Senhor nosso Deus e Pai, nós te damos graças por este momento especial. Desde o início desta reunião, nós viemos aqui com o intuito de oferecer a Ti o nosso culto, um culto que cada um trouxe para apresentar a Ti. Aleluia, glória a Deus, oferta, hinos. E agora o Senhor nos dá um momento de meditarmos na Sua palavra. Hoje o Senhor me está dando este privilégio, e eu reconheço e eu recebo como uma grande oportunidade. Eu reconheço que só o Senhor conhece a necessidade dos corações nesta noite. Eu conheço a Tua palavra, eu conheço o Deus que eu sirvo, mas as necessidades individuais aqui somente o Senhor sabe, somente o Senhor conhece. Então eu me coloco nas Tuas mãos nesta noite, para ser um instrumento Seu, para que o Senhor me use da maneira que for necessária, para falar com cada um, de acordo com as suas necessidades, para que acima de tudo, o Teu nome seja glorificado para sempre, e que esta palavra possa achar guarida nos corações, que ao ouvir a Tua igreja possa entender, e entendendo ela possa guardar, e guardando ela possa praticar. Esta é a minha oração e o meu agradecimento, em nome do Senhor Jesus, amém. Os irmãos podem sentar por bondade. Eu vou fazer aqui os meus agradecimentos, obviamente sempre a Deus, pela rica oportunidade que Ele concede, não somente a mim, mas a todos vocês, de estar aqui junto com a minha esposa, para louvarmos a Deus. Louvamos a Deus pela vida do pastor Daniel, vice-presidente, pastor Jairo, que acaba de chegar, pastor presidente, ao Fábio, que é o líder do campo,
ao Galego, ao Douglas, né? Agora o Gui que está assumindo aqui, toda a liderança de jovens, a todos os amados irmãos, aos obreiros, pastores que estão aqui juntos para cultuarmos ao nome do Senhor Jesus. Eu vejo aqui o Felipe, bênção de Deus, os amigos aqui, outros amigos irmãos, o Paulinho, a esposa, o Zinho que está aqui, nossos conhecidos, e eu fico muito feliz de poder estar aqui nesta noite com os amados irmãos nesta linda cidade. Eu li esse texto, e esse texto ele fala sobre a preparação para a velhice. Eu não vou entrar em todos os tópicos especificamente para tratar desse tema, porque o meu objetivo nesta noite é falar sobre os pensamentos de Deus para mim, os planos de Deus para mim. E eu quero que você medite nisso, sobre essa ideia, sobre esse prisma, sobre essa pauta, os pensamentos de Deus para mim, os planos dele para mim, o projeto dele para mim. Obviamente, se eu olhar para o texto e o contexto do texto que eu li, ele fala especificamente daqueles dias, que quem não chegou ainda chegará. Apesar de hoje todas as possibilidades, obviamente que quando Salomão escreveu e quando ele falou a respeito desse texto, não tinha todas as possibilidades que tem hoje. Hoje, por exemplo, a pessoa perde os dentes, ela tem possibilidade de fazer um implante, de colocar uma chapa e tantas outras possibilidades. Hoje a pessoa perde a audição, ela tem possibilidade de ir até um oftalmologista, escapou a palavra aqui agora, otorrinolaringologista, essa palavra linda, e fazer um aparelho auditivo, ou mesmo não precisa nem ir especificamente num profissional, tem empresas especializadas para isso, elas ajudam, mas isso não deixa de ser os dias que vão chegando. Isso mostra que todos nós temos um início, temos um meio e temos um fim. Não importa qual seja a idade, não importa qual seja o tempo, o que nós precisamos pensar aqui nesta noite, meditar aqui nesta noite, é o que nós vamos fazer entre o nosso nascimento e entre a nossa morte. Hoje Juliano ali também, maravilha, hein? Entre o nosso nascimento, o dia em que nascemos, e o dia que o Senhor nos chamar para a eternidade. É sobre esse prisma que eu gostaria de pensar com vocês nesta noite. E eu fiz algumas anotações aqui. Aliás, antes disso, é um conselho. Todos nós temos alguém próximo que já foi jovem e hoje não é mais. Todos nós temos uma faixa etária, e eu também já passei por essa faixa etária, que a gente quer se afastar das pessoas de idade, porque a gente esquece que um dia a gente vai chegar lá. Todos nós temos, a gente olha assim, mas aquele velho, aquela velha, eu não vou chegar perto daquele velho. Nós temos uma fase assim. Quem não teve, atire a primeira pedra. Todos nós temos, salvo raras exceções. Algumas raras exceções na história de pessoas que a gente vai conversar com ele diz, não, eu quando tinha 12 anos eu gostava de estar com as pessoas de maior idade, com os senhores e senhoras de cãs brancas, para ouvir as suas histórias, para ouvir o que eles tinham a contar. Mas eu quero dizer para você nesta noite, com os velhos, com as pessoas das cãs brancas, a Bíblia diz que está a sabedoria. É claro que não com todos, porque tem uns que na sua velhice viram tolos, mas aqueles que andam nos caminhos do Senhor, aqueles que foram tratados por Deus, aqueles que tiveram a oportunidade de deixar Deus tratar a sua vida, aqueles que tiveram uma vida louca na sua adolescência, uma vida louca na sua juventude, mas tiveram um encontro real com Deus, tiveram uma mudança radical na sua vida, com eles está a sabedoria para dizer para você, não ande por esse caminho, porque eu andei e eu sofri demais, e eu não quero que você ande por ele. Muitas vezes nós não queremos se aproximar dessas pessoas, porque nós temos medos delas virem para nós com um monte de proibições. Não pode isso, não pode aquilo, não pode esse, não pode aquele. Eu vou dizer para vocês que eles não têm proibições, eles têm um monte de placas na vida dele dizendo para nós, esse caminho você pode seguir, que é um caminho bom.
Esse é um caminho que vai trazer paz. Esse é um caminho que vai dar fruto. Esse é um caminho que vai dar resultado. Agora tem esse outro caminho aqui. Esse caminho vai te trazer muitas dores. Vai fazer você chorar muitas vezes. Vai fazer as pessoas que você ama chorar muitas vezes. Então não pegue esse caminho, a não ser que você queira sofrer, a não ser que você queira chorar, a não ser que você queira fazer com que as pessoas que você ama chorem. Eu vou dizer uma frase aqui. Eu sei que pregações não são feitas de frases de efeito, mas eu vou dizer uma frase que eu quero que você guarde nas tábuas do seu coração, e ela está narrada ao longo da história sagrada. Provérbios no capítulo 14, verso 12, ele vai dizer: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele é um caminho de morte. Eu vou dizer uma coisa para você que está aqui nesta noite: o pecado, ele faz a pessoa ir aonde ela não queria ir. O pecado, ele faz a pessoa fazer uma coisa que ela não queria fazer. E o pecado fará esta pessoa colher algo que ela não gostaria de colher. E a parte mais triste, o pecado vai fazer com que as pessoas que você mais ama sofram por causa disso. Guarde bem isso. Pregações não são feitas de frases de efeito, já falei, mas eu vou repetir mais uma vez. O pecado leva as pessoas a fazerem coisas que elas não queriam fazer, leva a elas estarem num local e num lugar que elas não gostariam de estar. Depois vai fazer com que a pessoa colha, sofra os efeitos daquilo que ela praticou. E não somente ela sofrerá, mas todas as pessoas que ela ama sofrerão e chorarão com ele por causa das suas péssimas escolhas. E eu volto aqui para a nossa palavra, não é para deixar ninguém apreensivo, é para nós meditarmos a respeito disso, a respeito das nossas escolhas, a respeito do gap que nós vamos ter, do dia em que nascermos até o dia em que formos chamados para a glória. E eu coloquei aqui algumas coisas. O nosso inimigo diz: a juventude é para o prazer. Eu trabalho com jovens, lá no meu dia a dia, na minha empresa, eu trabalho com muitos jovens, muitos colegas. E para eles o aproveitar a vida o que é? Beber até cair, até não poder andar mais, até não ter mais o controle da sua mente, até não ter mais o controle da sua direção. Para eles o prazer é não saber que hora chegou e nem que hora vai embora. É esse o caminho que o sábio diz: parece direito, mas o fim dele é um caminho de morte. O inimigo então diz: a juventude é para o prazer, a meia-idade é para os negócios, é para enriquecer, é para amontoar dinheiro. Tem problema ficar rico? Não, senhores. Sendo licitamente, que Deus continue abençoando, prosperando, abrindo porta, dando a vocês cada vez mais condições. O problema está em dizer assim: alma, come, bebe e folga. Porque aí, para quem fala assim, tem uma pergunta: o que tens preparado? Para quem será? Aleluia. E há quem diga que a velhice, então sim, a velhice é para a religião. Mas no contexto histórico da Bíblia, a Bíblia vai dizer que a juventude, que a meia-idade, que a velhice, que a criança são todas para o seu Criador. Você pode glorificar ao Senhor nesta noite? Não importa a sua idade. Se você é um jovem, um adolescente de 11 anos, 10 anos, um pré-adolescente, você ainda é uma criança que está aqui, a tua infância é para Deus. Estão querendo roubar a infância das nossas crianças, estão querendo roubar as nossas crianças de Deus, estão querendo roubar os nossos adolescentes de Deus, estão querendo roubar os nossos jovens.
Mas eu quero dizer para você: viva para Deus. Não pense que amanhã é hoje. Ah, Sérgio, mas eu já tenho 70, continue vivendo para Deus. Eu já tenho 80, continue vivendo para Deus. E talvez você diga: eu conheço alguém que ele já não consegue mais vir à igreja, ele não tem mais forças, mas eu sei que ele ainda vive para Deus. E eu me lembrava aqui de uma oportunidade do que é uma pessoa sem condições nenhuma fisicamente viver para Deus, porque ela viveu para Deus todos os dias da sua vida, enquanto ela teve força. Eu lembro, minha esposa lembra também, fomos chamados um dia, quando estávamos na região onde eu nasci e cresci, e fomos chamados para orar por alguém. Olha, vai lá orar pela irmã fulana, irmã Natália. A irmã Natália, ela não mexia nada daqui para baixo, nada. Sabe o que eu pensei, Zinho? Nós vamos encontrar lá uma irmã deprimida, pastor Jairo. Vamos encontrar uma irmã triste, uma irmã chorosa, uma irmã lamentando da vida e dizendo: trabalhei tanto, fiz tanto para Deus e agora olha o que me sobra, só posso mexer os olhos. Eu pensei assim. Eu preparei um texto de conforto, um texto de consolo, aquela oração pensando assim: o que eu vou orar? Mas quando entramos na porta, a irmã Natália estava deitada sobre um sofá que haviam colocado ela, com uma bela roupa e com um sorriso nos lábios, como quem diz assim: eu continuo vivendo para Deus. E eu pensei, eu não falei, eu orei, mas eu disse: na verdade quem precisava de oração era eu e não a senhora. Mas eu não falei, eu orei. Quem sabe você tem alguém nessa situação e você diz: ele não vem mais, mas toda vez que eu vou lá eu saio renovado, porque ele sempre tem uma palavra, ele sempre tem um conselho, ele sempre tem uma palavra para dizer: olha, dói aqui, dói ali, dói acolá, dói tudo. É a idade do condor. Tem remédio para tudo lá, para a mão, para o pé, para os olhos. Mas quando você chega lá, ele sempre tem uma palavra, porque ele viveu, e ele ainda continua vivendo para o seu Criador. Não importa a idade, ele continua vivendo para o seu Criador. Jovens, adolescentes, vivam para o seu Criador. Vocês serão bombardeados. Vocês serão bombardeados. Já são bombardeados. Todos nós seremos bombardeados. Empresários serão bombardeados. Sonega, mente, forja, falsifica. E você vai dizer: não, porque eu vivo para o Senhor. Eu vivo para o Senhor, eu vivo para Deus, eu tenho um Senhor sobre a minha vida. Lembrar aqui nesse contexto do capítulo 12 não significa um mero pensamento nostálgico. Eu sei que ele existe, mas lembrar nessa passagem bíblica tem a ver com atitudes que demonstrem que reconhecemos que temos um Criador. Quantos reconhecem que tem um Criador? Levante a mão comigo nesta noite. E se Ele criou, Ele sabe o que fazer com você. Se Ele te criou, Ele sabe o que fazer com você. Eu não conheci meu pai. A minha mãe teve uma vida difícil até os últimos dias, quando ela teve um encontro com Deus e foi para a eternidade. Eu tinha tudo para dar errado, eu tinha tudo para reclamar, mas o dia que eu descobri que eu tenho um Criador, eu descobri que eu tenho um propósito. Você precisa descobrir que você tem um propósito, e este Criador não te colocou nesta terra simplesmente para fazer peso, mas colocou aqui para você ser e fazer a diferença. Tem a ver com respostas que damos ao ouvir a palavra de Deus.
E isso é um sinal de que estamos vivos e sendo renovados. Ouvir a palavra é glorioso, escutar a palavra é maravilhoso, ler a palavra é esplêndido, estudar, se debruçar é maravilhoso, mas praticar esta palavra é o que vai trazer resultado na sua vida, é o que vai trazer resultado por onde você passar. Quantas vezes acontece, não poucas vezes. Esse dia eu estava num dos locais da nossa cidade ali, Itajaí. De repente cheguei num determinado local, tinham vários moradores de rua, e o camarada começou a me dar uma aula de Bíblia, e sabia mais Bíblia do que eu. E quando ele terminou de me dar a aula, eu disse: bênção, só tem um problema, você precisa praticar aquilo que você sabe. Aí ele olhou para mim e disse: pô pastor, assim não vale, né? Eu disse: não vale, na verdade é isso que vale. É isso que vai fazer a diferença na sua vida. Não é tão somente ou somente aquilo o quanto você sabe, mas é o que você faz com aquilo que você sabe. E com isso eu não estou mandando ninguém para a ignorância, não, muito pelo contrário, eu estou dizendo para você: se debruce sobre as Escrituras, vai entender o que o teu Criador quer de você. Ele fez um manual dizendo: aqui está escrito o que eu quero das minhas criaturas. E quando você ler o que Ele quer de você, eu ainda hoje, pastor, casado com filhos, muitas vezes vou para a palavra e digo: Senhor, é isso que Tu quer de mim? Eu não estou fazendo, me ajude a fazer aquilo que Tu quer que eu faça. Então a palavra vai mostrar aquilo que você está fazendo e aquilo que você não está fazendo, e a palavra vai confrontar as motivações daquilo que você está fazendo. Porque muitas vezes nós estamos fazendo no piloto automático, fazendo porque fazemos sempre, fazendo porque é o nosso dom, fazendo porque é o nosso talento. Mas quando nós fazemos para o nosso Criador, o resultado é diferente. Quando nós fazemos para o nosso Criador, parece que as coisas não deram tudo como a gente queria, mas o resultado começa a aparecer, o resultado começa a fluir, porque não apenas fazemos por fazer, mas estamos fazendo porque entendemos que é o propósito, que é a chamada do nosso Criador. É viver de acordo com o seu propósito, é viver de acordo com o projeto que Ele estabeleceu para nós. É buscar acima de tudo conhecer os seus desígnios e o seu projeto para cada um de nós. Eu não tenho medo de dizer: Deus tem um projeto específico para cada um de vocês. Eu não tenho medo de dizer: Deus tem um chamado, um propósito específico para cada um de vocês. Mesmo que o seu chamado seja o simples que eu vou dizer agora. Muitas vezes, antes de entrar e começar o meu trabalho, eu preciso parar e ouvir o rapaz que cuida do estacionamento, porque às vezes ele chega na segunda-feira atribulado, e antes de eu chegar alguém já chegou e atribulou ele, e ele está doido lá, e eu chego, e quando eu paro o meu carro, ele vem correndo e ele começa a falar: eu tenho hora para começar a trabalhar, mas uma vida, eu tenho compromisso, mas aquela vida, ela justifica eu chegar 5 minutos depois. Talvez seja esse o seu ministério, talvez seja essa a sua vocação, ouvir alguém que não tem ninguém que o ouça, e dê para ele 1 minuto de atenção, 5 minutos de atenção, dê a ele um abraço, dê a ele uma esperança, dê a ele um convite, dê a ele uma oportunidade de conhecer o Criador que você já conhece, numa vida prática de serviço. Servir com o seu ouvido, porque todos nós queremos que nos ouçam, mas ouvir, muitos ou pouquíssimos querem. Não temos tempo, estou atrasado, não posso parar, mas 5 minutos ouvindo Ele.
5 minutos ouvindo esse homem são 5 minutos registrados na eternidade de alguém que parou para ouvir uma criatura feita à imagem e à semelhança de Deus, que naquele dia está atribulado e precisa de alguém que o ouça e lhe dê uma direção. Mas eu tenho certeza que Deus tem para cada um de nós. Isaías capítulo 55, do verso 7 a 9. Vocês conhecem bem esse texto também, mas eu leio aqui. Deixa muito claro o que Deus espera ou deseja do homem. Ele deseja primeiro a verdadeira conversão. Com isso, que o ímpio deixe o seu caminho de impiedade, que o homem maligno abandone os seus pensamentos de malignidade, e que ambos tornem a Deus, porque Ele é grandioso em perdoar. Esse nosso Criador não é fraco. Eu não conheço ninguém que se assemelhe a Ele. Todos os deuses querem pessoas boas para poderem morar com eles. Todos os deuses que você for procurar na história, a pessoa precisa provar o seu valor para poder entrar no reino dele. Mas esse Deus, Ele chama pecadores, Ele chama as pessoas ruins como eu e você, ruins. Ele chama pessoas ruins como eu e você, porque Ele é amoroso, misericordioso e está pronto para perdoar. Ele é o único. Ele é o único que pode amar eu e você do jeito que somos, e ter enviado o seu Filho para morrer na cruz, para nos tornar naquilo que Ele quer que nós sejamos. Deus chama atenção com relação aos pensamentos, projetos, sonhos humanos, que quando à margem de Deus, preste atenção, nós cantamos nessa noite: se tentarem roubar os teus sonhos. E se eu disser que Deus frustra sonhos? Se eu disser para você que Deus frustra sonhos, quando esses sonhos não estão alinhados com o projeto que Ele tem para você, a melhor coisa que tem que acontecer, ou que tem para acontecer na sua vida, é quando Deus frustra sonhos e projetos que não estão alinhados com aquilo que Ele tem para você. Quantos sonhos, quantos projetos que, se tivessem se realizado na minha vida, quem sabe hoje eu não estaria aqui. Um tio meu que está na glória, e eu vou contar, e não levem para o lado que muitos imaginariam. Ele sofreu um acidente com 18 anos, e aos 18 anos ele se aposentou, ficou aposentado. A partir de 18 anos, imagine um jovem de 18 anos aposentado por invalidez. Ele se acabou na cachaça, dia e noite na cachaça. Tuberculose, cirrose e por aí vai. Mas um dia ele teve um encontro com o Senhor. Recebemos uma visita na nossa casa de alguém simples, que falou de Jesus, primeiro de Jesus, depois da possibilidade da cura. Como quem diz: Jesus pode curar, mas se Ele não curar, pelo menos Ele pode ter a vida eterna. Esse é o mais principal. Ele deixou claro: maior do que a cura é a vida eterna para este homem. Aceitaram Jesus, minha avó, minha tia e ele. Passado alguns meses, o Senhor Jesus o curou. Lhe deu 2 pulmões novos, 0 quilômetro, 2 rins como de criança, como se nunca tivesse passado nenhuma grama de sal, perfeito. E ele foi andando, trabalhando, servindo ao Senhor, e um dia ele reclamou com Deus, porque ele tinha dificuldade para caminhar. E ele disse: Senhor, Tu me deu 2 rins novos, me deu 2 pulmões novos, por que o Senhor não me curou já direto da coluna também?
Eu já podia correr, pular, plantar bananeira para ir. Aí o Senhor mostrou ele numa visão, dentro de um campo de futebol, com os seus amigos da bebida, dos vícios, de tudo que você imaginar. Não tem a ver com o futebol em si, porque ele era ruim de bola. Ruim de bola. Mas o Senhor estava mostrando para ele o porquê que ele precisava ter aquele espinho na carne, para que a excelência do poder fosse dele, do Senhor Deus Todo-Poderoso, e para que ele pudesse manter-se dependente de Deus através daquele espinho na carne. Deus frustra ou não frustra sonhos? Quando os nossos pensamentos e projetos e sonhos estão à margem de Deus, por mais bonitos que pareçam, podem não dar ou não nos dar o fim que nós esperamos, ou o fim que nós desejamos. Portanto, nos chama a uma reflexão profunda ao afirmar: assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Você quer os seus sonhos ou você quer os sonhos de Deus? Você quer os seus projetos ou você quer os projetos de Deus? Você quer os seus pensamentos ou você quer os pensamentos de Deus? Deus tem pensamentos maravilhosos para você. Deus tem pensamentos grandiosos para você. Eu estou muito à vontade aqui, pastor Jairo, muito à vontade mesmo, como se eu fosse da casa, como se eu congregasse aqui. E eu estou compartilhando algumas experiências bem interessantes, porque elas ajudam, principalmente para jovens e adolescentes, se localizar. Mas aconteceu com quem isso? Eu tenho um casal, são um casal de amigos, eles têm 2 filhos. Eles são muito bem de vida, muito bem financeiramente. Ele trabalha numa profissão muito boa. A esposa dele tem 2 faculdades, pós-graduação, direito, psicologia, atua nas 2 áreas, é extraordinário. O filho já é formado em direito, já atua na área, é excepcional. A menina é um crânio. A menina é um crânio, muito inteligente, muito dedicada, muito estudiosa, fala espanhol fluente, fala inglês fluente. E ela faz parte do projeto Revolution Teens, ali de Barra Velha, talvez vocês já ouviram falar. É um projeto ousado, que é formar jovens para ir em comunidades no mundo que não tem ainda a Bíblia traduzida ou escrita, não é nem traduzida, é escrita no seu dialeto, para que eles possam ir lá, entender a forma de comunicação, entender a forma de linguagem, transformar essa linguagem em caracteres, depois transliterar ou transcrever a Bíblia do original para esse dialeto. É um projeto lindo, extraordinário. E nos primeiros 6 meses de estágio, ela continuou estudando e continua estudando. Nos primeiros 6 meses de estágio dela, eles foram para o Paraguai, na região de Bijaú. Foram 7 adolescentes, entre 14 e 16 anos, da idade de vocês. E um dia ela fez um FaceTime, né? Uma conferência com o pai e a mãe. O pai estava contando e se derramando em lágrimas. Elas continuaram estudando, né? Que até 6 meses você consegue estudar em outro país, depois voltar e continuar na mesma série em que você estava. Depois ela foi para Nova Zelândia e agora ela está no Camboja, fazendo missões. Ela tem agora, eu acho que ela está com 21 anos agora. E nesse FaceTime que ela fez, conversando com o pai e a mãe, ele disse: pai, a sua profissão é maravilhosa. A profissão da mãe, a mãe ajuda muitas pessoas. Lucas, meu irmão, mas pai, você não tem ideia o que é estar aqui no plano de Deus.
ela podia ser o que se imaginar. Se ela quiser ser médica, ela passa para medicina. Se ela quiser ser dentista, ela passa. Se ela quiser ser engenheira, ela passa. Se ela quiser ser arquiteta, ela passa. Mas ela disse: pai, o senhor não tem ideia o que é visitar uma casa de uma pessoa simples e poder compartilhar o amor de Jesus, e ela dizer: eu reconheço Jesus como meu Senhor e como meu Salvador. A questão não é se você vai ser dentista, se você vai ser médico, se você vai ser advogado, se você vai ser empresário, se você vai ser missionário. A questão é se você estará ou não estará dentro do propósito de Deus para a sua vida. A questão é se você estará disposto a abrir mão dos seus sonhos para seguir os sonhos e os projetos de Deus, daquilo que Deus tem para você, porque os pensamentos dele são mais altos do que os seus pensamentos. Os sonhos deles são mais altos do que os seus sonhos. E aí, como é o seu nome mesmo? Você, Liene. Eu vou repetir o texto que você leu de Jeremias 29 aqui. Quer saber qual é o pensamento de Deus para você? É o mesmo que ele tinha com Israel, mesmo sendo um povo de coração duro, assim como nós. Nós lemos as histórias de Israel e não aprendemos, continuamos com o coração duro, igualzinho ao deles. Vemos o quanto eles sofreram pela dureza do coração, por não escutarem a voz de Deus. Deus usando os seus profetas, levantando de manhã, de madrugada, quando todo mundo ainda estava dormindo, os profetas dizendo: façam isso, façam aquilo, deixem de fazer isso, deixem de fazer aquilo. Não escutavam. Nós somos iguais. Deus usa os seus profetas, Deus usa os seus pastores, Deus usa os seus pregadores, Deus usa a sua palavra. Nós ouvimos e não damos ouvido, ou escutamos e não damos ouvido. Mas olha que os pensamentos de Deus para nós, 29:11 de Jeremias: porque eu sou o que conheço os planos que tenho para vocês. Só uma vezinha, só repita comigo: Deus conhece os planos que Ele tem para mim. Se Deus precisar de $1 milhão para cumprir o plano na sua vida, não importa se hoje você não tem nem R$1, Ele providencia esse $1 milhão. Agora, fora dos planos de Deus, não adianta ter $1 milhão, porque você nunca será feliz como deveria ser. Ele está dizendo: eu bem sei os planos que eu tenho para vocês. Olha só que Deus extraordinário. No meio de todas aquelas advertências, Ele está dizendo: eu bem sei os planos que eu tenho para vocês. Diz o Senhor: planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Eu não posso parar aqui, eu vou continuar lendo esse texto. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Está com medo do dia de amanhã? O dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. O Senhor está dizendo para a igreja: eu tenho planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Um Deus que ouve pecadores é lindo demais.
Você não precisa ser pastor, você não precisa ser pregador, você não precisa ser teólogo, você não precisa ter nenhum título, basta você dobrar os seus joelhos e dizer: Pai, em nome de Jesus, eu estou aqui para conversar contigo, para ouvir os teus planos, para ouvir os teus projetos, para abrir mão de tudo na minha vida que não está de acordo com aquilo que o Senhor planejou para mim. E aí eu concluo quando ele diz: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Quantos querem procurar o Senhor de todo o coração? Você procurará e você vai achar. Você vai procurar e você vai achar. Você vai achar. Eu anotei aqui exemplo de Jeremias, sobre o exemplo de Deus frustrar os sonhos. Jeremias nasceu e cresceu na aldeia sacerdotal de Anatote. Era filho de sacerdote, e nada mais comum, nada mais coerente do que ele criar todas as suas expectativas para ser o quê? Sacerdote. Tinha tudo para ser um sacerdote, mas Deus tinha outro plano. Quem sabe você nesta noite, eu não estou aqui para frustrar os seus planos, eu estou aqui para orientar você, alinhar os seus planos com os planos de Deus para você. Deus tinha outro plano para Jeremias. No capítulo 1, no verso de número 5, Deus fala com ele e diz assim: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Olha que mensagem extraordinária. Antes de você nascer, Jeremias, eu separei e o designei você por profeta às nações. Eu creio que foi um choque para Jeremias, porque o sacerdote, irmãos, ele oferecia do povo para Deus. Agora o profeta, ele servia de porta-voz de Deus para o povo. A função do sacerdote era uma, a do profeta era outra. O sacerdote era muito mais bem quisto, mais bem visto, porque ele oferecia sacrifícios pelo povo. Mas o profeta, ele precisava trazer as realidades daquilo que só Deus sabia, para apresentar diante de toda a nação. Foi um choque de realidade para Jeremias. E aí nós vamos ler que Jeremias lutou algumas vezes com relação a isso. Lutou algumas vezes com relação ao seu chamado. Se julgou incapaz, se julgou pequeno demais. E se você ler o livro de Jeremias, tem momentos que Jeremias vai dizer: maldito seja o dia em que eu nasci. Por causa da dureza, da dificuldade que ele sabia que ele teria que enfrentar. Tem mais uma. O Senhor disse para ele: você não tomará para ti esposa. Olha só, varão, você imagina, ele cresceu numa aldeia de sacerdotes. Sacerdote, mano, fala sério, né? Todas as irmãs da congregação queriam casar com um sacerdote. Aí quando o Senhor disse: você vai ser profeta, aí ele falou: bom, tá bom, pode ser que eu arrume alguma coisinha lá na frente ainda, né, como profeta. Aí o Senhor disse: mas tem uma coisa, você não tomará para ti mulher. Porque Deus sabia, o ministério dele seria muito sofrido, e ele não queria dar essa dor e o sofrimento para uma companheira.
E aí o que nós encontramos? Teve prisões, teve calabouços, poços, levou bofetadas de outros profetas, falsos profetas. Foi desacreditado até por sua família. Por causa das circunstâncias, recebeu uma ordem de vida de não se case, não tenha filhos ou filhas neste lugar. Está em Jeremias 16:2. Aí no verso de número 20, ele diz assim: Senhor, lá no verso 7-9, ele diz: Senhor, tem várias traduções, numa está me iludiste, na outra está me enganaste, na outra está constrangeste. E constrangido fiquei. E ele diz: às vezes eu tento suprimir a mensagem, porque eu não sou bem visto, eu não sou aceito. Ele está dizendo: Senhor, quando eu ando na rua, se eu estou desse lado da rua, está vindo uma pessoa, ele muda de lado para não se encontrar comigo. Eu não estou dizendo que é fácil seguir os planos de Deus. Eu não estou dizendo que é fácil trocar os seus planos pelos planos de Deus, mas eu quero dizer para você que o único jeito de você ter o fim que Deus planejou para você é andar no projeto que Ele estabeleceu para você. Por mais que seja duro, difícil, apertado, espinhoso, mas o único jeito de você ter o fim que Deus planejou para você é andar no projeto que Ele estabeleceu. Jeremias vai dizer: eu tento suprimir a mensagem, mas essa mensagem arde dentro de mim e queima como queima os meus ossos, e eu não consigo reter, eu não consigo segurar, ela queima dentro de mim, dia e noite, noite e dia. Cumpriu-se tudo que Jeremias falou. E no capítulo 39 desse mesmo livro, no capítulo 39 de Jeremias, depois de Nabucodonosor ter enviado Nebuzaradã, que era o capitão da sua guarda, cercarem Jerusalém, tomarem Jerusalém, queimarem a casa do rei, fazerem tudo o que tinha que ser feito, a mensagem era: quando você chegar lá, olha a mensagem que o capitão trouxe. Não era para procurar o rei, não era para procurar príncipes, não era para procurar os grandes, não era para procurar o sumo sacerdote. A mensagem era essa: quando você chegar lá e que você fizer tudo o que tem que ser feito, procura por Jeremias. E quando você encontrar Jeremias, não toque nele, não faça nenhum mal para ele, mas antes faz tudo o que ele disser que você tem que fazer. Vale a pena ou não vale seguir os projetos de Deus? Eu escrevi aqui: Jeremias chegou a desejar não ter nascido, não por causa da chamada, mas por causa do aparente fracasso do seu ministério, mas mesmo assim foi até o fim, com a certeza de dever cumprido. Baruque, seu fiel servidor e escriba, fez questão de relatar, depois de 40 anos de pregação, a expressão: aqui terminam as palavras de Jeremias, capítulo 51, verso 64, dizendo: ele fez tudo o que tinha que ser feito, do jeito que Deus queria que ele fizesse. Porque tem um monte de gente que faz, mas não faz do jeito que Deus estabeleceu para que fosse feito. Jeremias fez, e fez do jeito de Deus. Conclusão, estou concluindo. Se o conjunto quiser ficar preparado, por gentileza, mais 5 a 7 minutos eu acho que eu termino. Salmo de número 139, o verso 16, ele diz assim: os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos os dias. Todos os dias foram ordenados, quando nenhum deles ainda existia. O Deus soberano, o dono da história, Ele conhece os seus dias,
Mesmo antes de você nascer, Ele conhece os seus dias. Ele tem um plano, Ele tem um projeto para você, e é grande esse projeto. Pode não ser aquele que você pensa ou acha, mas o que Deus tem é grande na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu lar e através de você. A última experiência que talvez você já ouviu falar do pastor Emerson Feitosa, que é um dos líderes da AMA, amigos da África e Ásia. Ele esteve conosco no ano passado, e ele compartilhou conosco um exemplo, no domingo pela manhã. Ele estava na região do Nepal, quando foi informado, recebeu uma ligação, de que um dos missionários, que trabalhava na região do Everest, estava preso. Então ele deu um jeito, arrumou recurso, e estava aproximadamente 350, 370 quilômetros da região, e eles se dirigiram para lá. E quando ele chegou na região do Everest, onde morava a esposa, com seus 7 filhos, ele chegou na casa e disse: viemos lhe ver, porque soubemos que o seu esposo está preso, por que a senhora não ligou? E ela disse: bom, eu não liguei, porque se eu ligasse e vocês soubessem que ele está preso, certamente vocês cortariam ajuda, porque a maioria das vezes acontece isso. E o Emerson disse: não, mas a senhora deveria ter avisado, nós não cortaríamos antes de vir ver a situação. E ele pediu: onde ele está preso? Olha, ele está preso numa prisão de segurança máxima, é quase impossível visitar. Então eles arrumaram a condição, ele pagou $500 para poder visitar o missionário. O ano de 2017, $500 para poder visitar o missionário. Então ele chegou, conseguiram entrar, uma prisão com 1.000 homens, considerados os homens mais perigosos do Nepal, e entre os mais perigosos estava o nosso missionário, cuja sua esposa estava em casa com os 7 filhos. Qual era o perigo desse missionário? Falar de Jesus para as pessoas, só esse o perigo. Jesus transformar a vida das pessoas, dar a eles uma esperança, uma vida nova. Esse era o perigo do missionário. Mas ele estava lá, preso pela segunda vez, então prisão perpétua. Segunda vez preso pelo mesmo crime, prisão perpétua. 1.000 homens, uma prisão onde é quase tudo aberto, né? Tem as grades. Eles dormem em uma espécie de tarimbas ou camas simples de madeira. Dormem 2, 3 homens para não morrerem de frio. Menos 23 graus, a única coisa que os aquece são as fogueiras que são feitas no meio do pátio. Está lá o nosso missionário. E quando ele chega, ele do lado de lá da grade, o pastor Emerson e o tradutor do lado de cá, e ele diz: por que não me avisou? Por que não pediu para tua esposa me avisar? E ele repetiu a mesma história. Não avisamos porque ficamos com medo, e agora com os 7 filhos, como é que eles iam sobreviver? O Emerson disse: você tinha que ter nos avisado. E conversando, o Emerson disse: bom, nós vamos fazer de tudo para te tirar daqui, mesmo que seja para prolongar um pouquinho os teus dias, porque em um momento ou outro você vai ser chamado para ser morto. E ele disse: não, pastor, não faz isso não, não me tira daqui não. Como não? Falou: não me tira daqui. Eu não posso sair daqui antes de formar um obreiro. Eu não posso sair daqui antes de formar um obreiro. E ele disse: hoje, pastor, hoje eu vou batizar 17 homens aqui. Estar no projeto de Deus não é fácil, mas é contar com uma providência divina. Fazer o que Deus quer fazer do jeito que Ele quer que você faça não é fácil, mas é a melhor maneira de viver nessa terra.
O Emerson disse: participaram, conseguiram participar, foi maravilhoso. E quando o Emerson saiu, o Emerson disse: mas nós vamos dar um jeito de tirar daqui. E ele disse: não, pastor, eu vou contar para você por que eu vim parar aqui. Ele disse: há 1 ano e meio, 2 atrás, eu estive aqui para visitar um amigo que estava preso. E quando eu vi todos esses homens, e eu estava indo para minha casa e falando com Deus e dizendo: Deus, olha, aqueles homens, quem vai falar de Jesus para eles? E Jesus perguntou para mim: quem vai falar de Jesus para eles? E naquele momento, Emerson, eu disse para Deus: eis-me aqui, envia-me a mim. E ele disse: eu só não pensava que para vir aqui pregar eu teria que ser preso. No ano de 2019, quando ele foi solto, ele deixou 36 homens crentes lá dentro e um obreiro para cuidar da congregação. No início do ano de 2021, o Senhor levou ele para estar para sempre na eternidade. Eu peço para você ficar em pé. Eu termino esta mensagem, essa reflexão, com 2 personagens históricos emblemáticos na Bíblia. O primeiro é Salomão. Ele termina a sua vida, eu li sobre ele hoje no capítulo 12, as últimas instruções do pregador, do sábio. Ele termina a sua história, e a Bíblia vai dizer, de acordo com o capítulo 5 principalmente, ele se entregou ao vinho, construiu casa e plantou vinhas, comprou escravos e escravas, teve mais bois e ovelhas que todos os outros que vieram antes dele, ajuntou prata, ouro, tinha cantores, cantoras, tinha até um harém, tornou-se famoso, poderoso. A Bíblia vai dizer, ele mesmo escrevendo, que ele não negou nada aos seus olhos. Salomão estava dizendo: se eu queria comer, eu comia; se eu queria beber, eu bebia; se eu queria viajar, eu viajava; se eu queria comprar, eu comprava. Ele diz: eu fiz tudo o que eu queria fazer, eu fiz. Mas ele termina dizendo: contudo, depois de escrever tudo isso, chegou à conclusão de que tudo isso era vaidade. E como ele mesmo expressa, é correr atrás do vento. Porque a maioria das coisas que ele fez para ele e não para o seu Criador. Com essas palavras ele estava dizendo: se tivesse oportunidade de voltar atrás, eu faria diferente. Com certeza ele não teria 1000 mulheres. Com certeza ele não sobrecarregaria a nação de impostos para ter o que ele queria ter aos seus olhos, à sua vista. Ele está dizendo: eu fiz, mas muitas das coisas que eu fiz por mim mesmo e não por direção de Deus. Aí outro homem emblemático, o apóstolo Paulo, na 2ª carta a Timóteo, ele escreve assim: eu estou sendo derramado como oferta de bebida ou de libação, está próximo o tempo da minha partida. Mas ele diz uma coisa diferente de Salomão. Salomão está arrependido da vida que viveu. Mas Paulo está dizendo: combati o bom combate. Estou terminando a minha carreira, mas eu guardei a fé. Ele está dizendo: tudo o que eu tinha que fazer, eu fiz, do jeito que Deus queria que eu fizesse. Eu pergunto, eu não posso me estender, mas eu pergunto: Paulo tinha, toda hora que ele queria beber, ele tinha para beber? Paulo disse: passei fome, passei nudez, perigo, espada, açoites, naufrágios. Mas ele está dizendo: tudo o que eu tinha para fazer, eu fiz do jeito de Deus.
A minha meditação é: quais serão as nossas palavras? As de Salomão ou as de Paulo? Você pode cantar? Enquanto eles cantam, se você desejar, enquanto eles estiverem cantando, se você foi tocado por esta palavra, se você quer vir à frente nesta noite e dizer: Senhor, realmente eu quero graça e força para alinhar os meus projetos com os seus projetos, ainda que seja difícil, mas eu sei que o final será melhor do que eu imagino. Enquanto eles cantam, se você quiser, deixe o seu lugar. Eu quero orar com você e com você, por você nessa noite. Eu sei que o Deus tem o melhor para mim, o melhor para você. Venha do seu lugar, saia do seu lugar. A terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Pensei eu que tudo pode. Aleluia. Nenhum dos teus planos. Nenhum. A vontade é tua. É sim, é dele. E a minha vida em tuas mãos. É sim. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrar. Eu creio. Os planos de Deus ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em seu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou Aleluia. Eu vou pedir para os irmãos estar de joelho, ficar em pé só por um momento. Eu já vou orar. Tem alguém nessa noite que aqui chegou, os amigos, visitantes? Quem sabe você está longe do caminho, está fora do caminho. Você deu aquela famosa parada, aquela estacionada no caminho. Tem alguém aqui nessa noite nessa condição? Se você chegou aqui nessa condição, o primeiro passo para o propósito é você voltar para o caminho. O primeiro passo para o propósito é voltar para o caminho. É dar meia volta e voltar. Tem alguém nessa noite? Tem alguém que está parado, afastado? Tem alguém nessa condição? Primeiro passo, voltar para o caminho. Tem alguém? Alguém que chegou aqui nessa noite que ainda não pertence ao caminho, não entregou a sua vida a Jesus, não reconheceu que é um pecador e Jesus o grande e único Salvador. Tem alguém nessa condição? Se tiver, eu quero orar com você nessa noite. Tem alguém? Se não tiver, vem cá, meu filho. Aleluia! Glória a Deus!
É o primeiro passo. Tá voltando? Aleluia. Eu nunca disse, eu nunca vou pregar que é fácil, nunca, porque não é fácil. Porque se fosse fácil, Jesus não precisava ter morrido na cruz do Calvário. Não é fácil, mas é o melhor caminho. Aliás, não é apenas o melhor, ele é o único caminho. Feche seus olhos e oremos, Senhor nosso Deus e Pai. Debaixo da tua ordem, da tua autorização, da tua palavra, do mover do teu Espírito nesta noite, nós estamos, a tua igreja reunida, te louvou, te adorou, e agora por último ela foi ministrada pela tua palavra. Esta palavra veio, e ela veio para cumprir tudo o que lhe apraz, e ela achou guarida nos nossos corações, e ela nos confrontou, e ela trabalhou na nossa mente e coração, mas ela também nos consolou, nos confortou, nos deu esperança. Aqui estão os teus filhos e filhas que querem alinhar os seus projetos com o projeto seu, porque reconhecem que o seu projeto é maior, que o seu projeto é melhor, que o seu projeto é mais grande. Estão esses dois moços, esse irmão e essa irmã, que retornam, Senhor, à casa. Estão fazendo a oração do pecador e reconhecendo que são pecadores, reconhecendo que tu, Senhor Jesus, é o único Salvador das suas vidas. Eles foram ministrados por esta mesma palavra. Eles sabem que o Senhor tem um plano lindo, glorioso, maravilhoso para eles. Não é um caminho fácil, mas é o único e o melhor caminho para eles terem o fim que eles almejam, que é estar para sempre na glória contigo. Eu oro e ministro sobre a vida deles, para que repouse sobre eles o teu Espírito Santo, que o teu Espírito faça morada nessas vidas, perdoando os seus pecados, lavando as suas iniquidades, escrevendo o seu nome no livro da vida, e dando graça, dando força, dando ânimo, coragem para cada filho e filha aqui nesta noite, para que quando enfrentarem as dificuldades, tenham certeza de que estão no propósito. Esta é a minha oração e o meu agradecimento, em nome de Jesus. Se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em seu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá.